FM 87,5. A rádio de Gramado. Boa tarde. Hoje o Conversa Direto da Serra tem a honra de receber uma jovem que é orgulho de Gramado e do Rio Grande do Sul. Estamos falando de Gabriela Tenkrause. A Gabi, de apenas 16 anos, que acaba de conquistar o título, tem um pouco recente, o título de primeira prenda juvenil do estado na 54ª Ciranda Cultural de Prendas, realizada em Osório, aqui no Rio Grande do Sul. Filha de uma família tradicionalista, integrante do CTG Manotaço, a Gabi agora carrega o nome da nossa cidade e da nossa cultura pelos 4 cantos do estado. Gabi, seja muito bem-vinda ao programa que conecta aqui a nossa região, né? E eu já começo a te perguntar umas coisas aqui. Já vamos assim. Já sei que tu vem de uma família muito ligada ao tradicionalismo. Eu já vou te ligar, e é a tua mãe, né? Que conquistou no passado, aí, se não me engano, o 3º lugar no estadual adulto, né? E como é que foi, então, tu aí, né, crescer nesse ambiente tradicional, né, tradicionalista, né? Como é que despertou em ti essa vontade de seguir esse caminho desde cedo aí? Conta pra gente. Olá, muito boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço desde já o convite a estar aqui contando um pouquinho da minha história e do meu orgulho em poder representar o estado, mas acima de tudo também o município de Gramado. E a questão de como eu entrei dentro da vida tradicionalista é muito relativa, porque desde que eu estava na barriga da minha mãe, eu já participava do movimento, porque ela ia para os eventos, então acabava que eu ia junto, sempre acompanhando ela, assim. Mas a vontade de querer participar de um concurso de verdade vai surgir em 2022, que daí eu observo as meninas declamando, as meninas falando numa ciranda que teve, e eu digo, eu também quero concorrer, eu também quero fazer isso. E também porque eu li num caderninho que minha mãe escreveu, que ela também tinha o sonho que eu fosse prenda do estado. E quando eu li aquilo, estava anotado que ela também tinha o sonho. Só que não foi exatamente por aquilo, não é um sonho dela que eu realizando. Não, acabou virando o meu sonho também. Tanto que eu me dediquei foi algo, assim, imensurável, sabe? Mas, então, a tradição, eu sempre vivi a tradição, sempre tive o amor pelo Rio Grande do Sul, sempre esteve em mim. Porque não só a mãe, que também foi prenda do estado, minha Dinda, minhas tias, todo mundo fazia parte do movimento. O meu pai, que tá sentado ali na rua também, ele é patrão de uma outra entidade que no momento tá inativa aqui em Gramado. Meu bisavô, que é o vô do meu pai, no caso. Tá no DNA da família. Tá. O Lúcio Petersen, ele foi o fundador, um dos fundadores tanto do Manotaço quanto do Rodeio Velho. E o Rodeio Velho é o outro CTG aqui de Gramado. Ele também tinha um museu em que ele contava para as pessoas sobre as peças e sobre a história do Rio Grande do Sul. Então, eu acredito que se tu me perguntasse qual foi a tua maior motivação, eu acho que eu pensaria no meu biso. Porque eu acredito que lá de cima ele tem muito orgulho em ver o caminho que eu tô seguindo, sabe? Olha, muito bonita essa história, bacana. E Gabi, a Ciranda Cultural de Prendas é reconhecida por um altíssimo nível de exigência, né? São mais de 30 regiões, é isso? São 30 regiões, na verdade, no estado. Tradicionalistas, né? 30 regiões tradicionalistas. E tu tradicionalistas. competisse aí com gente de peso. Eu tenho certeza que gerou uma ciumeira enorme, porque o pessoal fala assim, Gramado. Mas eu aqui dessa região, por exemplo, assim, o de Bagé, de Uruguaiana, eu sou de Uruguaiana. Aí olha assim, mas Gramado ali, o Gramado já leva tudo quase, já é a queridinha do Rio Grande do Sul aqui e ainda ganha aí a prenda. Como é que foi para ti viver esse desafio e tornar-se vencedora? Né? Conta um pouco dessa etapa da preparação, de como é que foi essa ciranda, como é que foi esse desafio aí? Assim, eu decidi que eu ia concorrer em 2022. Desde 2022, eu mantive esse foco. Então, eu já comecei a ler alguns livros que estavam na bibliografia, comecei a estudar sobre o movimento, sobre o Rio Grande do Sul, a tentar acompanhar cada vez mais. Em 2023, eu vou concorrer no concurso interno do CTG Manotaço.
No ano seguinte, em 2024, eu concorro na região e nesse ano eu concorro no estado, porque a gente sempre fica um ano com cada faixa em cada gestão. E ao longo desses anos, além de se estudar toda a história, toda a geografia, ter que fazer uma pesquisa em que o Departamento Cultural vai dispor de um tema para a gente pesquisar e apresentar de forma criativa, nós também temos que fazer trabalhos voluntários, digamos assim. Trabalhos em que auxiliem a nossa sociedade, que tentem trazer cada vez mais os jovens para dentro do movimento. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças. A gente vai às escolas tentar mostrar para as crianças esse amor que a gente tem pela nossa terra, pela nossa cultura, que não é só da gente, mas também das crianças que estão ali nos observando e muitas vezes nos dias de hoje acabam não tendo muito contato. Então a gente sempre busca isso. É um resgate às raízes, resgate, né? exatamente. As nossas raízes. Só sabe pra onde vai quem sabe de onde vem, né? Diz o ditado. Aí, muito bom. Um povo sem tradição é como uma árvore sem raízes. Então a gente busca justamente preservar o que é nosso, preservar a nossa identidade. Rio Grande, né, é formidável, né? É o único estado do Brasil que tem um centro de tradições, porque o outro que tem é o Centro de Tradições Nordestinas, muito bacana, eu já fui e vi, mas é de uma região, né? Não é, não sei se tu já viu, é região Nordeste. Então pega diversos estados. E aqui o único estado que tem é o Rio Grande do Sul, um CTG, que é o Centro, né, de Tradições Gaúchas mesmo aqui do nosso estado. Então, que funciona tipo assim, a gente tem o MTG do Rio Grande do Sul, em que ele dispõe de 30 regiões, com CTGs em cada município normalmente, assim, às vezes mais de um, às vezes mais de 10 CTGs em um único município. Aí nós temos a CBTG, que é a Confederação Brasileira, que daí engloba todos os outros MTGs de outros estados. Então, engloba também, digamos, o do Rio Grande do Sul e os outros CTGs que estão dispostos Brasil afora. Mas também temos CTGs que estão dispostos fora do Brasil, tipo na China, nos Estados Unidos, e todos eles buscam resgatar a nossa cultura. É impressionante, né? Isso é só uma coisa que nós temos, então muito bacana. E aí, como é que me passa, como é que essa tua preparação aí? Voltando, tu vai, tem dança, eu tenho a parte artística, né? Tu ou declama ou canta, me conta isso aí, como é que foi? Assim, uma ciranda, ela é feita das seguintes etapas. Nós precisamos apresentar um relatório de atividades, as quais eu te comentei antes, seja atividades em escolas, atividades de arrecadação de alimentos, enfim, que são feitas ao longo do ano. A gente precisa fazer uma pesquisa sobre o tema que nos é disposto pelo departamento. E vão te perguntar lá, né? Faz uma enquete, né? Não, é mais ou menos isso. Porque daí a gente faz a pesquisa e daí a gente tem que apresentar essa pesquisa de forma criativa. Por exemplo, eu apresentei a vida do presidente Grés, que era para nós pesquisarmos sobre um presidente dos primeiros 50 anos do movimento, que eles sortearam os presidentes para as 30 regiões, e eu fiquei com o presidente Grés. E daí eu apresentei a vida dele como um filme, porque aqui em Gramado é muito famoso o festival de cinema, o cinema ali de Gramado. Então, a gente meio que montou um cinema e apresentou a vida dele como um filme. Óbvio, no fim da nossa apresentação, eles podem nos fazer perguntas, mas depende muito, sabe? Que supostamente eles já leram a nossa pesquisa, então... E tu cantaste lá também, não foi? Sim, eu vou continuar. Tem o relatório, então, tem a mostra folclórica, que é essa que eu falei, e nós temos a parte artística. A parte artística funciona assim, nós temos que sortear um tema na hora lá, e nós temos mais ou menos 20 a 25 minutos para estudar um pouquinho a mais, botar as ideias em dia e falar esse tema naquele momento. São temas referentes à atualidade envolvendo o movimento tradicionalista gaúcho. Além disso, nós temos que dançar 2 danças, uma de salão e uma de invernada, por exemplo, maçanico e valsa, digamos assim. E nós temos que ou cantar, ou declamar, ou tocar um instrumento. E daí eu escolhi cantar. Mas, além disso, nós temos também a prova escrita com redação. Redação, que é um tema que a gente descobre também na hora. Para o nosso ouvinte que está acompanhando, está vendo que não é fácil. Vai ver tipo a preparação vestibular. aí. Eu acho que é até mais difícil que vestibular, porque no vestibular é só escrever. Tu não tem que cantar, tu não tem que declamar, tu não tem que
Vai contando aí. A gente tem daí, então, a redação, que também é sobre mais ou menos os mesmos temas da prova oral, que daí é um tema envolvendo a atualidade, seja o mundo VUCA, mundo Bunny, modernidade líquida, sempre envolvendo o tradicionalismo também. E a prova escrita, que são 30 questões, mas que englobam mais de 20 livros, que tem uma bibliografia, e que pega história, geografia, tradição e tradicionalismo do Rio Grande do Sul. Então, a gente estuda história desde lá de 1626 até os últimos tempos, as últimas décadas. É bastante coisa, assim, que a gente estuda para poder chegar a um concurso bem preparado, né? Porque eu acho que isso é o mais importante. Sim. Nós nos sentirmos preparadas. E eu ouvi que tu foi muito bem preparada. Darmos o nosso melhor. Campeã, para tu ser eleita, tu imagina, eu fico imaginando. Sabe que... Eram quantas? Tu falou 30? Quantas É que assim... prendas tinha ali? Quantas gurias? Pode concorrer o número de gurias que quiserem no concurso interno, que é no CTG. Se tu ganha no teu CTG, se tu ganhar primeiro lugar, tu pode concorrer no ano seguinte na região. No ano seguinte, se tu ganhar na região, tu pode concorrer no estado. Então, somente as primeiras colocadas das 30 regiões podem passar para a próxima fase, que seria o estadual. Ou seja, já tem uma peneiração, duas peneirações e uma preparação de um ano, praticamente. 2 anos. Né? Tem o ano sim, que a gente se prepara para o interno, do interno para o regional e do regional para a ciranda estadual. Barbaridade, mas que Mas bacana, assim, hein? antes do estadual, eu fiquei mais de um mês, mais ou menos, afastada da escola, que a minha escola, graças a Deus, que é a Copec, ali em Canela, eles entendem que educação não é somente aquilo que a gente aprende na escola, existe um mundo ao redor e eu ganhei muito estudando para ciranda, muita preparação para a vida. Então eles me apoiaram assim, eu fiquei um pouco afastada da escola para estudar o dia inteiro só para ciranda. Então acabava que tinha dias que eu ficava 11 horas sentada estudando. Meu pai que tá ali fora, ele tá de prova, que às vezes eles iam, joga um pouco com teu irmão. E eu dizia, não dá, eu preciso estudar, eu preciso colocar isso aqui em dia, eu ainda não estudei o suficiente. E foi assim. Que orgulho, hein? Vai, o pai querendo que tu vai, não, tô estudando, pai, me deixa aqui que eu tô estudando e 11 horas, hein? Chegava 11 horas por Mas dia. valeu pelo menos o esforço, viu? Com certeza, parabéns à valava família, muito. esforço, porque Valeu tu aí muito. é a nossa campeã. E você que está nos acompanhando, quer mandar sua pergunta pelo WhatsApp, nosso WhatsApp aqui é o 54 9 9240 5056, repetindo, 54 9 9240 5056. Está seguindo pelo Facebook, manda pelo @gramado87fm, né? Tá participando e quer que esse vídeo chegue a mais gente, compartilhe, né, esse vídeo aí com o seu grupo, com os seus amigos, que é um papo muito interessante, é uma conversa que nós estamos tendo sobre tradicionalismo de uma campeã daqui da nossa cidade. Vamos falar um pouquinho agora sobre o CTG Manotaço. O CTG, ele teve aqui o Fernando, né, o Gussen, que patrão, eu mesmo depois fui investigar, né? Praticamente o CTG tem a idade da nossa cidade. Praticamente são 3 meses depois da... É como se fosse um irmãozinho mais novo ali, tá ali 3 meses praticamente. Então, ou seja, Gramado já nasceu e foi emancipada já com esse tradicionalismo, porque a gente temos aqui a nossa imigração, mas a cultura gaúcha está aqui sempre presente. E como é que tu vê o papel do CTG, mano, tá nessa nossa preservação da nossa cultura aqui, né? E na tua trajetória, na importância aí dessa tua trajetória e na tua conquista? Assim, eu acho que o papel do CTG Manotaço dentro do município de Gramado é um papel importantíssimo e fundamental. Por ser o único CTG ativo com invernada cultural, artística e campeira, ela precisa cada vez mais trabalhar a fim de mostrar essa cultura para os turistas. Porque Gramado, querendo ou não, é uma das cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil que mais recebe turistas e pessoas de fora. Então, o CTG Manotaço, quanto mais trabalhar para conseguir mostrar para a sociedade plenamente isso aí, sobre a cultura gaúcha, que é isso que as pessoas buscam. Elas vão para outras cidades, na maioria das vezes, querendo ver a cultura desse lugar. Então, eu acredito que o CTG Manotaço tem muito a contribuir com essa questão para o nosso município. E agora também a minha gestão de prendas e peões estaduais recebeu do deputado Santini o título de embaixadores do turismo do Rio Grande do Sul. Então a gente trabalha justamente nisso, de desenvolver a cultura gaúcha como um produto turístico para o estado. Eu ia falar exatamente isso, porque a Gabi, o nosso ouvinte aí, ela não é só a primeira prenda juvenil do estado. Ela recebeu agora, foi nomeada, ela é embaixadora do turismo do Rio Grande do Sul. Exatamente. É que
Mas aqui, ó, quem está nos assistindo, né? Ela tá com uma plaquinha aqui que ela recebeu com muito orgulho, viu? Embaixadora do Turismo. Né? Então, olha, que coisa bacana. E vamos, eu acho que tu falaste muito bem. Nós podemos e devemos divulgar essa nossa cultura aí para o turista que vem para cá. Que tem um alcance muito temos grande, um Gramado. potencial enorme, com certeza. E acho que o CTG, Manotaço, dentro da minha vida, não só da minha vida, mas dentro da vida das pessoas que fazem parte, é justamente ter uma família, um ambiente de união em que nós vamos lá também para lazer, principalmente, seja para dançar, para se divertir um pouco com os amigos, mas também para preservar valores morais do gaúcho. Porque algo muito interessante é que o gaúcho foi um dos únicos povos do Brasil que ele mesmo batalhou pela sua terra. Ele defendeu as suas fronteiras. Então, se observa que os tradicionalistas, o povo gaúcho, tem certos valores e princípios que devem ser cultivados dentro de uma entidade, que são cada vez mais cultivados, que não se observa fora, seja fora do nosso estado, ou seja fora mesmo do Centro de Tradições Gaúchas. E também é muito bom de analisar a questão de como surgiu o tradicionalismo. O tradicionalismo vai surgir lá por volta de 1947, quando as pessoas saíam do campo e iam para as cidades. Nas cidades, nos centros urbanos, elas acabavam percebendo que aquela cultura que elas tinham no interior era motivo de vergonha na capital. Porque somente o que vinha de fora dos Estados Unidos era bom. Só as músicas de lá eram boas. Só o cinema de lá era bom. Só as roupas de lá eram boas. Então usar uma bombacha, tomar um chimarrão, andar a cavalo era algo muito vergonhoso na capital e nos grandes centros urbanos. E até que um momento, um jovem chamado Paixão Cortes, ele deu um grito de basta e começou esse movimento de tentar buscar cada vez mais a nossa cultura. Porque por volta de 1945, um pouco antes, Getúlio Vargas, que foi presidente do nosso país, ele utilizou... Gaúcho, né? Gaúcho. Ele fez uma política de nacionalização no país. Ele mandou queimar todas as bandeiras de todos os estados e proibiu que fossem entoados os hinos desses estados e também tirou quaisquer símbolos que deles fossem. Então acabou que o hino, a bandeira, os nossos símbolos, ninguém mais os conheciam. Ninguém sabia o que era uma bandeira do Rio Grande do Sul. Tanto que Paixão Cortes uma vez foi num ambiente e observou de cortina um pano. Só que aquele pano estava todo sujo, todo rasgado. Quando ele foi no dono do estabelecimento perguntar se o dono sabia o que era aquilo, o dono disse que não. E aquele pano lá, todo rasgado, era a bandeira do Rio Grande do Sul. Então, a partir dessa visão que eles tiveram, da vergonha que as pessoas tinham pela nossa cultura, que é nossa, eles acabaram criando esse movimento que hoje é um dos maiores da América Latina. E olha, para quem morou fora e sabe, seja aqui em outros estados, né, cantar o hino do seu estado é um orgulho, e isso Sim. Nós vemos aqui no nosso estado, no Rio Grande. Aqui, quantas vezes a gente vê inúmeras, e todos sabem cantar. Né? Se tu falar em algum outro estado, ninguém sabe. Então, é impressionante. Dá orgulho realmente ser gaúcho. Né? E quem está aqui, né, tem vários, que eu brinco, né? Tem amigos meus que vieram do Rio, né, que eu chamo de cariúcho, já tomam chimarrão, né, já estão acostumados com a nossa cultura. Então é muito bom isso aí, é uma receptividade. E o próprio Fernando falou que tem uma quantidade enorme de gente participando do Centro de Tradições Gaúchas que não são. Mas que é justamente isso, né? Porque ser gaúcho é um estado de espírito. Não importa se tu nasceu aqui, se tu nasceu em outro estado, se tu nasceu fora do Brasil. Se tu ama a terra do Rio Grande do Sul, tu ama tomar um chimarrão, tu ama a cultura daqui. E vai comer churrasco, e vai cantar o hino rio-grandense, é isso aí. É tu respeitar. E vai torcer para um dos times, né? Aí não tem como, é que nem Chimanos e Maragatos, vai ser colorado ou vai ser tricolor. Né? Colorada, né? Tu é colorada? Eu sou. Eu sou copeiro aqui, eu sou gremista aqui. Mas deixamos isso aí, porque senão a gente vai virar aquelas peleias de Chimanga e Maragata aqui. Bom, vamos falar agora da recepção, porque quando tu chegasse aqui de Osório, quando tu viesse de Osório, tu fosse recebido desfilou no caminhão do Corpo de Bombeiros. Foi homenageada na festa da colônia, eu me lembro, e
se eu não me engano, agora, foi recente, eu acho que esses dias, anteontem, a Câmara já aprovou a moção, né? Dê aplausos para ti aí na Câmara de Vereadores, né? Pelo teu título. Então, assim, como é que tu tá convivendo com isso? Uma guria de 16 anos aí já, né? E tu tá sendo reconhecida aí pela tua cidade, né? E também a cidade também tem muito a ganhar com esse teu reconhecimento, né? Sim. Olha, pra mim foi uma sensação incrível o momento que eu cheguei em Gramado. Estava todo mundo me esperando. Quando eu cheguei, bateram palmas, eles do carro bateram palmas. Tava o prefeito. Aí eu subi no caminhão de bombeiros e desfilei pelas ruas de Gramado com o carro de bombeiros em cima, em pé. Todas as pessoas paravam, olhavam, abanavam. Só que assim, pra mim foi uma sensação que eu realmente, até hoje, eu não consigo explicar. Porque foi tanto tempo que eu estudei, que eu me preparei pro concurso, que às vezes eu parava e aconteceu, meu Deus, já passou, aconteceu, deu certo. Literalmente, eu realmente até agora eu fico sem palavras, eu fico emocionada. A dedicação e o tipo, apoio da família e de todo mundo, isso aí com certeza. ou seja, mostra exatamente quando a gente quer uma coisa, quando você se dedica com corpo e alma ali, como tu estavas, com o apoio da tua família. Muito bacana isso, viu? Sabe que uma das coisas também que mais mexeram comigo, teve um dia que eu cheguei, tá, bateram palma pra mim, todo mundo muito feliz. Só que daí eu fui uma noite no CTG e não tinha ninguém, tinha pouquinha gente, tá, deram parabéns e tal. Eu fiquei, será que não vão fazer nada, não vão... Sabe? Porque é um marco histórico pra cidade e pro CTG. Sim, com certeza. E daí Tu entrou pra história, sabia disso já, né? Tu entrou. Entraste aí. Aí eu fiquei, será que não vão fazer? Daí eu fiquei um pouco desanimada, né? Mas tudo bem, passou. Aí teve um dia que minha mãe deu alguma coisa que eu tinha que ir pilchada pro CTG, eu sei lá, pra tirar uma foto, não lembro exatamente o que ela me falou. Chegando no meu CTG, um monte de carro estacionado, e eu, ué, por quê? É um ensaio normal. Aí eu no CTG, tá todo mundo me esperando. Aquela surpresa quando aquela abre, surpresa. né? Mas a coisa mais bonita lá foi ver o olhar das crianças. As crianças que sim. olham com brilho no olho, e elas são inocentes. E elas te olham assim com um olhar de admiração. E elas vêm abraçadas, parabéns. E assim, ficam em volta de mim, assim, fazendo pergunta. Ou só mesmo querendo ficar em volta de mim. Não tem preço. É justamente por isso. Não tem. Isso É o que gera vale. exatamente... É um movimento, porque gera nessas crianças uma vontade exatamente Com de ser certeza. igual a Gabi daqui a Sabe alguns que- anos. E aí isso aí, eles vão cada vez mais, vão estudar, vão se preparar. Gramado, por muito tempo, a 27ª região, que Gramado faz parte da 27ª região, com Canela, Picada Café, Cambará, Nova Petrópolis. Aqui é a região das hortênsias e pega mais um Também. pouquinho, né? Enfim, essa região sempre teve muita importância, assim, sempre ganhou bastante coisa na questão da campeira, na questão do laço. Mas há muito tempo não tinha nenhum destaque na questão cultural e artística. Tava bem parada a região. Tanto que a última representante mulher que nós tivemos foi a minha mãe numa gestão estadual. Tava bem parada, então, essa coisa. E muitas vezes as pessoas observavam e pensavam, Gramado, a 27ª, será que consegue? Será que a gente consegue quebrar esse ciclo? E agora eu vim, deu certo, graças a Deus. Eu acho que eu consigo dar mais esperança para as pessoas que estão continuando, estão concorrendo, para mostrar que sim, é possível. A gente consegue, se a gente realmente quiser, a gente consegue. Independente de onde nós sejamos, se o sonho realmente for grande, nada é impossível. É isso aí, muito bem, cara. Muito bem mesmo. E agora, conquistando esse título de primeira prenda juvenil do Estado, de certa forma, que tu deste a continuidade à história aí da tua mãe, né? Que começou lá em 1998. Uhum. E agora tu vai levar esse legado que tu falou aí da tua família toda, aí, né? Começando pelo teu bisavô, foi? Isso, meu teu bisavô. bisavô, né? E agora, como é que... Ou seja, essa história da família agora... A família agora está entrando para a história também, né? Entrou uma tradicionalíssima, né? E como é que tu pretende agora, pro caminho para frente? Vai continuar nesse legado? Vai disputar a parte adulta quando chegar? Essa é a tua ideia? Olha, eu acredito não, tenho certeza que o amor pelas tradições, o amor pelo Rio Grande do Sul sempre vai continuar em mim.
Independente se eu mude de estado, se eu mude de país, o que eu vou seguir, seja na área profissional, seja na área dos estudos. Mas até o momento, sim, eu teria ideia de concorrer na adulta. Mesmo que eu não moro em Gramado, eu pensava em concorrer por Gramado e pelo Manotaço, nem que tenha que vir uma vez por semana de carro para concorrer por aqui. Eu realmente pensava, mas tudo depende muito da vida profissional que eu vou levar. Porque é muita dedicação que se tem, seja para uma família, para se criar uma família, seja para a faculdade, para ser um bom profissional na área. É muita abdicação que se faz. Sim, compreendo. Então, se eu com 16 anos tive que abdicar totalmente de atividades físicas que eu amo, tive que abdicar, de certa forma, por um período da escola, como é que vai ser com eu tendo que criar a minha vida? É uma coisa assim, é um desafio. Mas não posso negar que sim, é um sonho. Imagina trazer uma ciranda de prendas para Gramado. Trazer uma ciranda que seria feita na Expo. Tu tá escrevendo uma história. Se isso acontecer, vai ficar na história, né? Com certeza. Mas eu tenho um outro sonho, meu pai que tá ali sentado também pode ouvir. Eu falei antes do Biso, que ele fundou o CTG e que ele tinha um museu. Só que esse museu, no momento, ele também tá inativo, com as peças todas guardadas. Só que é muita história guardada. Tá pronto para daqui a pouco E meu pai é uma das únicas pessoas que lembra, porque ele trabalhava e ficava junto com o Biso. Então, meu pai sabe as histórias das peças, sabe como é que funcionava. Então, meu pai e um amigo dele são as duas únicas pessoas que têm tal conhecimento para dar continuidade àquilo. E o pai sabe, sempre foi meu sonho conseguir revitalizar aquelas peças e abrir o museu de volta para a exposição. Ou se não for abrir para a exposição, pelo menos que aquelas peças não sejam perdidas. Tem tudo a ver, viu? Tem tudo a ver. E até Tem mesmo com a tua própria história, viu? Tu pode ter certeza que a tua história vai estar no momento certo, vai estar ali. Né? Acho que o Biso ficaria muito triste de ver tudo guardado lá, abandonado. É uma questão aos pouquinhos, com certeza, isso aí eu acho que é uma excelente iniciativa, excelente ideia. A Carla, através do Facebook, ela tem uma pergunta aqui para ti, que é sobre os galpões da sociedade. Tem um projeto esse dos galpões? Me explica um pouquinho isso aí. Assim, funciona assim. Todos os anos, dentro do movimento tradicionalista gaúcho, são trabalhados temas específicos. Então, todo ano é aprovado num congresso temas para serem trabalhados no ano seguinte. No ano que vem, foi aprovado, nossa gestão colocou um projeto para que seja trabalhada a questão da igualdade de gênero, do feminicídio, porque ultimamente vem aumentando muitos casos. Então, a minha gestão tem buscado muito levar o galpão à sociedade, principalmente por meio deste tema anual que será trabalhado no ano que vem, em 2026, mas também de outras formas, trabalhando assuntos atuais, por exemplo, seja doação de sangue, seja questão de abuso infantil, que são uma questão pesada e que teve o Enartinho em Erechim, que é um Enarte, em que as invernadas podem dançar, tu pode cantar, declamar e tu compete. Uma competição estadual, assim, que é feito pelo movimento oficial. E nós lá levamos um banner grande e fizemos brincadeiras com as crianças, meio que ensinando para elas onde as pessoas poderiam tocar nelas. Claro, de forma muito sutil, para que não haja muita polêmica sobre os temas, porque são temas pesados a serem trabalhados, mas que devem ser trabalhados. Então, a gente trouxe o banner de uma forma explicativa para as pessoas mais velhas e um jogo lúdico para as crianças. Então, nós estamos tentando cada vez mais trabalhar essa questão de levar o galpão à sociedade, que é um dos princípios do movimento, auxiliar o Estado na solução dos seus problemas fundamentais. Então, a gente sempre busca isso. Mas o nosso foco agora principal é a questão da luta ao combate ao feminicídio e à igualdade de gênero. Olha só, é muito trabalho, hein? Muita coisa e bastante coisa que pode apoiar aqui a nossa sociedade, a nossa comunidade aqui, isso é muito importante. Tu estavas aqui falando, antes de a gente começar, a gente estava fora do ar, do rádio, da importância do rádio. Nós estamos aqui agora, né, no rádio falando, e tu me contaste a história da importância do rádio, e aí fala um pouquinho para o nosso ouvinte, a tua visão sobre isso aí, né? Eu achei muito interessante. Assim como nós temos um tema anual que é trabalhado ao longo do ano, nós temos um tema que deve ser trabalhado ao longo da Semana Farroupilha, que seria o tema dos festejos farroupilhas. Nesse ano, o tema é o centenário do Grande Rodeio Coringa e os 70 anos do Darcy Fagundes. Mas por que esse tema é tão importante? Porque lá em 1º de maio de 1955 foi criado um programa de rádio.
Esse programa de rádio foi muito importante e é muito importante na história tradicionalista do nosso movimento, porque foi por meio dele que as pessoas do interior, de outros municípios, conseguiram ter acesso e noção desse movimento que estava acontecendo. Foi o meio que fez com que expandisse essas ideias, porque seja o jornal ou qualquer outro meio de comunicação, seja boca a boca, não chegaria a tantas pessoas como o rádio. Até hoje, as pessoas que estão no interior escutam rádio. Então, foi pelo rádio, desse meio de comunicação tão importante que recém tinha chegado no Rio Grande do Sul, que a gente tem hoje essa cultura, a magnitude da cultura que nós temos hoje. Porque talvez somente um livro, somente um jornal ou somente uma conversa não iria dar tamanha dimensão do movimento que a gente tem. Olha aí, mais uma vez a importância da rádio aqui. E nomes muito importantes passaram por lá. Darcy Fagundes, que falou por muito tempo no programa, ele foi, acho que, um dos principais desse programa. Acho não, foi um dos principais desse programa, mas também por lá passaram Paixão Cortes e outros nomes extremamente relevantes, como os Fagundes. Gabi, aí agora eu vou pensar assim, sabe aquela guria que tá ali querendo começar, tá te ouvindo, te viu, como é que faz assim para chegar, que fases tem que ter, além de entrar lá para o CTG, para o movimento tradicionalista, que tem que se fazer até chegar a concorrer, como tu falasse, ser a eleita, ali a escolhida da sua região, ou do seu CTG, né? Como é que quem está nos ouvindo, assim, olha, o que tu tem que fazer? Essa pergunta eu fiz também para o Fernando, não no teu sentido, mas como é que faz para entrar para o CTG? Como é que faz para começar esse movimento? Acho isso muito interessante, quero colocar os meus filhos. Como é que isso funciona? Explica aí para mim. Assim, eu acho que a primeira coisa que você tem que observar, ou você tem que se sentir, é se realmente se ama aquilo. Se realmente se ama o Rio Grande do Sul e as tradições, os valores que são preservados dentro de uma entidade tradicionalista. Se a resposta for sim, o que se faz é buscar uma entidade que tenha na sua região, no seu município, para se conversar com o patrão ou qualquer pessoa que lá represente, para conversar para poder entrar. Porque não existe só a questão do cultural, do concurso de prendas. A criança pode ir só para dançar. Exatamente, pode porque ir tem só inúmeras atividades, né? Tem inúmeras atividades. Pode ir só para fazer, por exemplo, uma escolinha de vaca parada. Tem o laço, né? O laço, exatamente. Pode ir só para declamar, ou só para cantar, ou só ir num baile, numa atividade que tenha de lazer. Pode ir também em momentos culturais de palestras. Então, são diversas atividades que envolvem todas as áreas. Então, se tu não gostar de uma, não tem problema. Tem várias, outras. né? São muitas. Tem outras atividades de lazer. E se uma menina ou um peão observa a parte cultural de faixa, crachá, concurso, eu diria que, assim como eu disse antes, é tu querer. Porque, sim, existe muita abdicação, mas acima da abdicação existe o amor. Ninguém chega a lugar nenhum sem amar aquilo que faz. Perfeito. E eu só consegui deixar tantas coisas de lado porque eu realmente queria concorrer. E claro, não vai ser assim num concurso interno. Num concurso interno, tu vai ter um livro para estudar, tu vai primeiro se integrar mais a respeito das nossas tradições, do que nós devemos fazer. Então, e o CTG é uma família. Um concurso não é somente para concorrer, é um aprendizado. Mesmo que não se ganhe como primeiro, não importa. É toda uma gestão que é primeiro, segundo, terceiro na adulta, primeiro, segundo, terceiro na juvenil, primeiro, segundo, terceiro na mirim. É toda uma gestão que juntos vão atuar em projetos ao longo de um ano inteiro. E as cirandas de prendas, os entreveiros de peões, eles buscam justamente formar pessoas para a vida real. Porque o CTG, as escolas são escolas teóricas. O CTG é uma escola prática, onde ensina a conviver com as outras pessoas. E isso a gente aprende nos concursos. Aprende a comunicação, a falar no microfone, a como se comportar com as outras pessoas, a conviver entre gerações. Se tu olhar bem, é uma escola. É uma escola, só que é uma escola prática. Ensina exatamente. como tu viver numa sociedade. E aí tu vê, não é nem um complemento à escola, é como se fosse uma escola
né? Pegando as Realmente. raízes, resgatando raízes, ensinando valores. Tem duas coisas que é muito legal de se observar. Por exemplo, uma criança que tem contato com CTG e vai apresentar um trabalho na escola, normalmente ela consegue ter uma desenvoltura melhor. Seja pela declamação que ela faz no Eu tô CTG. vendo pela tua Fala no facilidade em falar aqui. microfone. Então ela acaba tendo uma desenvoltura melhor. Mas além dessa questão de formação da pessoa, existe também a questão de tu conviver entre gerações. Porque dentro de uma entidade tu convive com uma criança recém-nascida até os mais velhos, as idades mais velhas. E é uma coisa muito engraçada. Por exemplo, vai levar teu filho na escola. Na maioria das vezes, o filho vai pedir pra te parar um pouquinho mais longe, pra ele descer do carro, pra te não ficar junto, sabe? Pra ele chegar sozinho na escola. Quando ele começa a ficar mais adolescente, ele não quer... Agora, numa entidade, não tem nenhum adolescente lá que não goste de ter o pai junto. Todos fazem questão que os pais vão assistir às apresentações, que eles vão ver qualquer coisa, que se façam lá presentes. É um valor da família, né? É um valor da família. Não se tem vergonha de entrar com a família em primeiro dentro lugar. de uma entidade. Sempre. É um dos valores Exato. que eu aqui pessoalmente adoro, né? A família acima de tudo, né? Com que certeza. É fundamental. Esse resgate não só da nossa cultura, resgate dos valores familiares, isso é fundamental. A gente só tem a agradecer, né? É o trabalho do CTG Manotássio, do teu resultado. Isso aí só engrandece aqui a nossa cidade. E eu acho que tem tudo a ver aquilo que tu falaste, esse link aí com o turismo, que eu acho que, além de tu ser embaixadora, tem tudo a ver o nosso movimento aqui, o turista que vem, e ele muitas vezes acaba não, né? Porque, claro, a nossa cidade, ela tem uma arquitetura que é mais germânica, ela tem as nossas tradições, elas acabam sendo uma cidade que tem um ar bavário, aquela coisa toda, e acaba parecendo que não, né, não tem a coisa do gaúcho e tudo, mas tem. Falta exatamente, talvez, a gente dar um passo maior. E o potencial nós temos, já está provado aí. Provado por ti, provado pelo tamanho que é o CTG Manotássio, pela história dele. Então, desejo muito sucesso e sorte. Muito obrigada. E aí ao Fernando, na sua gestão, e a toda a equipe que está lá, e a todos os participantes. Eu acho que isso aí alavanca bastante o teu resultado, como eu falei, da tua família, né, e da tua história, né, que já vem de uma tradição enorme. Eu te pergunto agora, Gabi, assim, um recado que tu possa dar aí final para todo mundo, né, sobre o nosso tradicionalismo, sobre o futuro que vem aí pela frente. Eu deixaria e também colocar aí quem ainda não segue a Gabi, tá? Tu pode falar teu Instagram, pro pessoal te seguir e tudo mais. Eu sei que essa geração... E deve ter TikTok também, com Krause certeza. Com S e 2 Es no final. E no TikTok também, não é isso? Tem. É o mesmo nome. É isso aí. Porque assim, ó, sigam ela, vocês vão ver ali fotos, tem ali descritivo, mostra exatamente esse tradicionalismo, um pouquinho da história dela. Vale a pena seguir e acompanhar essa trajetória, tá? Mas fica aí agora esses momentos finais para tu passar a mensagem que você quiser, passar aí, os nossos ouvintes estão todos abertos aí para conhecer mais um pouquinho, e as tuas palavras finais. Eu gostaria de dizer que nesse ano eu estou muito feliz com o reconhecimento que Gramado tem dado, não só a mim, enquanto representante agora estadual, mas o Festival Gaúchos que está acontecendo no município, que está envolvendo a questão da cultura gaúcha desde o dia 5 de setembro até o dia 28 de setembro, e que eles meio que decoraram toda a cidade com alguns banners. Tem o baile da Borges, em que eles trazem os pares de dança e colocam eles a dançar bem no centro de Gramado, então os turistas conseguem ter E tu vai maior estar nesses aí, ó? Alguns dias aqui eu tô. Mas como são muitos compromissos, eu tô meio que rodando o Rio Grande do Sul. Mas sim, com certeza. Porque nesse final de semana nós temos o Dança Rio Grande, né? Em que vem várias invernadas de dança fortes que vão dançar ali na Rua Coberta. Na Expo Inter tu tavas, né? Eu tava na Expo Inter. Tava sim. E que esses grupos de dança vão dançar na Rua Coberta, aberto ao público. Então é algo muito legal. E eu gostaria então de dizer para as pessoas que
Muitas vezes se tem uma visão um pouco errônea sobre o movimento tradicionalista gaúcho, sobre o seu real significado. Mas nós somos uma família que buscamos cada vez mais mostrar que nós estamos aqui como família, como união, mas também auxiliando a nossa sociedade. Então, o CTG, assim como eu, estamos à disposição do nosso município. Até agradecemos o convite, eu e o patrão Fernando, de virmos aqui falar um pouquinho da nossa cultura, porque a gente quer buscar cada vez mais mostrar para a sociedade, auxiliar a nossa sociedade e mostrar como a cultura gaúcha e o nosso amor pela nossa terra é forte. Então, a todos os ouvintes que não conhecem um centro gaúcho, ou que buscariam algum dia fazer parte, vão dentro de uma entidade, procurem a respeito. Estamos de braços abertos, recebemos a qualquer um no momento que vocês precisarem. E algo muito bom também de uma entidade, vou dar um exemplo lá do CTG Manotaço, era de uma mulher que sempre nos ajudou dentro da entidade, na questão da cozinha principalmente. Ela sempre cozinhava para as jantas. E todos os trabalhos que nós temos dentro de uma entidade são trabalhos voluntários. Não se recebe para estar lá, se faz aquilo por amor. E ela estava com problema nos olhos e ela não tinha condições financeiras de pagar o valor da cirurgia. Então foi feito um jantar beneficente e todo o valor arrecadado daquele jantar foi destinado à cirurgia dos olhos dela. Então, acima de tudo, nós somos uma família. Muito bem. A vocês que nos ouviram nesse bela conversa que nós tivemos aqui com a Gabi, que foi nossa prenda aqui juvenil, primeiro lugar, também embaixadora aqui do turismo do Rio Grande do Sul, né? Só temos a agradecer ao movimento tradicionalista, a todo o pessoal envolvido, ao CTG Manotaço, a família, a você e a sua família, pelo resultado e as conquistas que vocês trouxeram, não só para vocês, mas para Gramado, né? E para esse movimento tradicionalista. Nosso muito obrigado a vocês, muitas felicidades, muito sucesso ainda e nas cavalgadas futuras que vocês vão ter aí, né? Seja você, a sua família e seja o CTG Manotaço. Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo programa. Você está ouvindo a Rádio Gramado FM.